nosso webinar hoje sobre a ferramenta Kanban. Na verdade, é um conceito aí muito utilizado nas empresas, tudo mais. E a ideia é a gente contextualizar um pouquinho, claro, vai ser algo bem simples também. E eu vou demonstrar isso também hoje na nossa solução, como pode ser feito. Eu me chamo Carol, sou especialista hoje aqui no Software Art e vou conduzir essa apresentação junto de vocês. Pessoal, então hoje a ideia, né, como eu comentei, é a gente falar aqui um pouquinho do Kanban, uma ferramenta de fácil utilização, né, que simplifica o dia a dia da equipe, e a gente vai contextualizar um pouquinho também sobre o que é o Kanban, né, da onde que surgiu isso. O que é o Kanban? O Kanban, o termo, né, ele vem do japonês e significa cartão ou sinalização. Então, essa ferramenta, né, essa prática, ela foi criada lá na década de 60 pela empresa Toyota. E o que foi a ideia na época da empresa Toyota? Eles precisavam agilizar e simplificar as atividades diárias de programação e controle lá da produção deles. Então, eles precisavam identificar, por exemplo, o que eles tinham a fazer, o que estava em andamento e o que já estava feito, também para que eles tivessem um controle de estoque. Então, a ideia, né, que fez com que surgiu esse conceito de Kanban foi facilitar o dia a dia. Então, viu-se a necessidade, viu que estava sendo adquiridos produtos, materiais que às vezes não eram necessários. Então, a ideia foi simplificar, deixar algo visual para a equipe entender o que estava acontecendo e evitar erros. Na prática, essa ferramenta, né, ela consiste em utilizar uma simbologia visual, como painéis, papéis coloridos, post-its, para registrar e separar tarefas. Então, como eu comentei, a gente precisa ver, no caso, num painel, numa tela, o que a gente tem para fazer, o que a gente está fazendo e o que já está feito. Então, isso pode ser hoje feito de que maneira? A gente pode fazer isso com cardzinhos, ou muitas vezes a gente chama de post-it, aqueles coloridinhos mesmo que a gente cola, e aí a gente vai colocando isso naquelas colunas. Então, o Kanban ele é dividido nessas 3 principais fases, e desse modo, tudo que precisa ser feito é colocado na parte de fazer. Então, eu chego lá no meu Kanban, bato o olho e já vejo, poxa, a gente tem que fazer a atividade A, B e C. Aí, conforme cada tarefa vai sendo realizada, a gente pode colocar isso para tipo de status fazendo, ou em andamento, como vocês acharem melhor chamar aí com a equipe. Então, vai lá, a gente já consegue ver, a gente tem o A, B e C para fazer, mas a C eu já vou começar a dar andamento. Então, a pessoa da equipe vai lá e ajusta para essa fase. Depois disso, quando ela for concluída, aquela mesma pessoa que ela concluiu aquela atividade C, ela vai lá, tira aquele post-it e joga para feito. Então, a ideia é isso. E aí, conforme ela vai atualizando, se chegar uma outra pessoa, ela vê, poxa, a atividade C já foi feita, não preciso mais fazer, eu vou começar a trabalhar com aquela B que está lá em fazer. Então, a ideia, o conceito mesmo do Kanban é algo muito prático, é agilizar mesmo o trabalho da equipe. Benefícios, então, que a gente adquire com o Kanban. Ele traz um maior dinamismo entre as pessoas, então torna esse trabalho mais dinâmico, mais fácil. Ele promove um ambiente de colaboração, então torna com que a equipe se una, né, centralize mais as informações, saiba que se for até aquele Kanban, né, até aquele quadro, vai estar tudo atualizadinho lá. Cria independência, então faz com que a pessoa vá até lá e vá ajustando e não fique só na mão de um responsável ou de um coordenador ficar ajustando isso. Ele não precisa ir lá e falar, pessoal, você já fez isso? Ah, então tá bom, vou colocar aqui para fazendo. Ah, porque vou colocar aqui para concluído. Não, a ideia é deixar essa dependência mesmo, é isso que agrega também. Melhora a visualização dos problemas, então se eu chegar lá no meu quadro de Kanban e eu tenho 10 tarefas para fazer, e nenhuma está em andamento, eu vou conseguir já visualmente identificar que, poxa, a equipe não está trabalhando em nada. Então, ou onde eles estão, né? Talvez eles estão trabalhando, mas aí você já vai identificar onde é que eles estão, qual é o problema que está acontecendo. E aí você consegue identificar esses gargalos. Ou até mesmo, às vezes a gente tem atividades que são bem prioritárias dos nossos clientes, do nosso dia a dia.
E a gente não pode perder tempo. Então, se eu chegar lá e ver que ela está naquele status, naquela coluninha a fazer, poxa, eu tenho que pedir aqui para a pessoa ir lá e começar a executar aquilo, colocar para em andamento ou já delegar para alguém. Então, a ideia é facilitar também com essa cobrança. E otimiza o tempo de todos, né? Então, faz com que eu chegue lá, já consiga ver que aquilo está acontecendo dessa maneira, ou o fulano chega lá também e já consegue identificar o que ele pode estar fazendo, né? Que ainda não está sendo realizado e começar a executar. Então, a ideia é trazer essa facilidade também. E como usar, né? O Kanban ele pode ser usado tanto no modo físico, que daí a gente vai lá na própria sala ou na empresa, cria um Kanban assim na parede, quebra com colunas, coloca esses status a fazer, fazendo, feito, ou conforme os status que a própria empresa trabalha, e aí vai colocando esses cardzinhos. Ou também pode fazer do modo online, através da utilização de um software de gestão de projetos que contém essa funcionalidade, como é o caso do Artia. Então, hoje a nossa solução, a ferramenta, ela tem isso. Ela tem uma funcionalidade de Kanban para ajudar nesse trabalho da equipe, tornar isso mais intuitivo, mais dinâmico, que é, né, o que o Kanban, o que essa prática vende, de conceito. Então, a minha ideia é agora mostrar para vocês como isso pode ser feito no Arte de uma forma simples, para que toda a equipe possa trabalhar e interagir com isso. Ó, essa é a nossa solução. Então, para vocês que já são clientes, já devem estar habituados com a nossa interface, já conhecem um pouquinho, mas quem ainda não é cliente, que está conhecendo agora a ferramenta, essa é a nossa interface. Aqui em cima, olha, fica os menus. Então, a gente tem aqui um menu Meu Trabalho, um menu Kanban, um menu que se chama de lista de atividades e outros de apontamentos. A empresa, a sua empresa, ela sempre fica nesse canto aqui esquerdo. Então, aqui a gente tem a LPW Marketing. E aqui eu já identifico o meu usuário. Aqui abaixo, como eu já estou clicada nessa função de Kanban, eu já estou vendo como que está o Kanban dos projetos que eu tenho. Que projetos? Onde que eu vejo os meus projetos? Aqui em Ver Todos, ó. Eu estou clicando para ver todas as atividades referente ao que eu tenho nesses projetos listados abaixo. Então, eu tenho o projeto com a Arno, eu tenho o projeto com o meu cliente Five, com o cliente LDI, esses são os nomes dos meus projetos, e aqui eu estou vendo todas as tarefas. Então, o conceito do Kanban é ter essa tela mesmo, como eu falei para vocês, ó, quebrar com colunas, pendente, em andamento encerrado, e a gente conseguir visualizar isso. Essas status aqui, ó, lembra que eu falei fazer, fazendo e feito, mas vocês vão colocar o status como vocês quiserem. A nossa ferramenta, ela deixa vocês customizarem esses status com quantas colunas quiser. Ah, Carol, mas eu tenho também aqui, ó, um status em revisão, eu tenho também um status que vai para teste, dá para colocar isso no Art ou só são 3? Não, você vai conseguir criar quantos quiser. Isso vai da sua personalização depois ali nas configurações. E aqui eu já consigo ver, ó, o que está pendente hoje para eu fazer, o que está naquele status de fazer. Ah, tem que solicitar os EPIs, tem que treinar envolvidos e faturar um pedido. Aí eu posso fazer o seguinte, estou vendo que essa atividade aqui, essa tarefa, ela está nesse projeto, ó, do LDI, meu cliente, LDI, painéis de vendas. Quero começar a trabalhar com isso, eu posso vir aqui, ó, e dar um play. Mas o que é o ideal? Se eu vou começar a trabalhar com isso, é até melhor que eu pegue e já coloque isso para um status em andamento. Então, eu posso vir aqui, ó, e arrastar isso aqui para em andamento e começar a fazer o apontamento nisso. E aí, a partir do momento que eu executo dessa maneira, quem estiver lá do outro lado, o meu gestor ou outra pessoa que estiver com o Kanban aberto, isso já atualiza em tempo real para ele. Ele já vai ver que essa atividade saiu daqui e está para cá, então alguém já está trabalhando com isso, não preciso me preocupar de pegar ela, e aí eu dou atenção para essas outras que estão aqui para fazer ainda. E aí a Carol aqui, ó, ela vai trabalhando, vai computando horas. Aí o que é o bacana também? Tá vendo que aqui, ó, a gente já vê uma data com essa corzinha amarela? Isso é um indicativo do Kanban para te mostrar que essa tarefa tem risco de atrasar. Então, novamente, né, o Kanban, como ele vende essa questão de ser visual, de ser simples, ele está trazendo aqui que isso aqui tem risco de atrasar bem para que a gente possa focar. E aqui a gente já vê, ó, que essa tarefa, por exemplo, que está com a data vermelha, é uma tarefa que já está atrasada no projeto. Então, novamente, traz essa questão visual para acompanhar. Se eu clicar também sobre essa tarefa,
o que que acontece? O Art me traz um float com mais detalhes. Já consigo ver que essa atividade, de novo, ó, é do cliente LDI, o projeto de painéis. Se tiver uma descrição, né, no caso, como que eu vou fazer a execução desse faturamento, né, qual é a prática melhor que eu devo seguir, dá para colocar nesse campinho. Aqui tem a data de início, de término, né, quando eu tenho que começar a entregar isso, quantas horas que eu devo consumir executando, né, esse faturamento. E aí aqui eu consigo também anexar arquivos. Ah, executei essa tarefa, eu quero anexar aqui um comprovante do que eu fiz, eu posso adicionar. Outra coisa bacana também nessa função de Kanban do Art, aqui a gente já vê os participantes, então se você está sozinho ou se você precisa de uma ajuda, né, e quer envolver mais pessoas para trabalhar com você numa determinada tarefa, tu já consegue rapidamente vindo aqui, ó, e adicionar. Claro, nem todos os usuários têm esse acesso de poder adicionar tudo mais. Quem faria isso é um usuário que é mais líder, mais gerente ali do projeto. Pessoas que são somente executantes, elas já não conseguem fazer isso. Mas é só para explicar para vocês como é fácil, né? Um gestor também pode ir trabalhando dessa maneira. Ou se não, se eu tiver alguma dúvida referente ao que eu tenho que executar nessa tarefa, eu posso também atribuir comentários naquela demanda que eu tenho para executar. O que é o bacana do Art? Quando adiciona aqui um comentário, eu vou colocar assim, oi, teste. Só para ser algo breve mesmo. Ó. Quando a gente atribui um comentário, pode ver que ele sempre vai ficar aqui listado, mostrando o dia que foi enviado, e também vai por e-mail para aquela pessoa que está envolvida no comentário, envolvida na tarefa. Então, aquela pessoa que recebeu o comentário, ela recebendo ali no e-mail, ela pode te responder de lá, que o retorno dela já entra automático aqui no produto, o que torna ainda esse trabalho mais simplificado, mais dinâmico e colaborativo. Então, se eu tiver alguma dúvida, mas como é que eu faço esse faturamento? Vou perguntar aqui para o meu gestor. Fulano, como é que eu vou realizar esse faturamento aqui? Faça um comentário, tu sabe depois, porque fica aqui, ó, registradinho, ó, eu vou fechar aqui o floatzinho, que tem um comentário, então que eu fiz esse questionamento, e também vai por e-mail para ele. E aí, quando eu finalizar essa tarefa, é simples. Terminei de fazer o faturamento do pedido. Posso vir aqui, ó, e dou um pause, entreguei esse trabalho, e aí eu ajusto, ó, eu jogo essa situação, eu arrasto de em andamento para encerrado. Pronto. Novamente, todo mundo que está com aquele Kanban aberto já sabe que essa atividade já foi entregue. Quero visualizar não de todos os projetos, mas quero visualizar só de um determinado cliente que eu tenho para fazer, é bem simples também, ó. Eu vou clicar aqui e já vou ver todas as tarefas que eu tenho para executar naquele projeto. Ou até mesmo, né, se eu sou uma pessoa que sou um líder, né, ou até mesmo que eu precise criar projetos novos e quero usar uma interface dessa, é possível, olha só, aqui a gente tem esse botãozinho de novo projeto, um novo projeto, um novo cliente que entrar, você pode adicionar por aqui tranquilamente. E aí, delegando as tarefas por aqui. Porque você adiciona nesse botãozinho e daí depois tu vai deixar selecionado aqui. E aí tu vai colocando nesse botãozinho de mais novas atividades. Então eu quero adicionar novas pendentes. Ó, tu vai clicando e vai gerando novas tarefas. Fica bem legal. Então, o que eu estou mostrando para vocês é uma interface Slim, tá? Uma interface bem resumida que o gestor pode utilizar, porque dá para fazer toda a parte de criação por aqui, mas também é muito utilizada pelas pessoas que só vão executar, porque fica uma tela mais enxuta e mais limpa para o usuário entender o que ele tem para fazer e ficar dinâmico. Aqui eu mostrei para vocês, eu foquei na parte do Kanban, dessas possibilidades. A questão assim de personalização de menus, onde que poderia ser feita? A gente sempre faz aqui do ladinho, ó, em LPW Marketing, eu clico e venho nessa abinha de configurações. Aqui é onde eu posso configurar para ter essa tela Slim. Então, se você que já usa o Art ou que acabou de se cadastrar, entrou lá e viu que está cheio de menu e você gostaria de fazer dessa maneira aqui que eu estou mostrando agora, é super simples. Tu vai vir aqui, ó, lá no finalzinho tem uma abinha de customização de menus e temas. O Art já traz dois prontos. O Full é aquele que já vem por padrão. Você se cadastrou, vem todos os menus abertos para que você conheça todas as nossas funções. Mas depois, quando tu já tiver as mais principais sendo utilizadas, tu pode criar até um menu, ó, customizado, que foi um criado na mão, com os menus que tu mais utiliza. Ou se não, você pode clicar para utilizar esse aqui, ó, que é o Slim, que é o formato que eu estou utilizando no momento. E aí ele já traz, ó, ele já agrega esse menu mais simplificado mesmo. Até se eu clicar por aqui, ó, em meu trabalho, o que é o bacana? Eu vindo por aqui, eu também consigo novamente ter uma visão do que eu tenho para executar,
de informação no Artia, mas muda um pouco o formato. Não é naquele formato de Kanban, que é o nosso foco, mas também traz um outro formato de trabalho, onde eu já consigo ver o que eu tenho de favoritas. Então, por exemplo, favoritas é a tua prioridade no dia. Aí o teu gestor pode chegar e fazer o seguinte: eu tenho... A Carol, ela tem que entregar a atividade A, B e C ainda hoje. O meu cliente pediu prioridade nisso, a gente não pode perder esse prazo com o cliente. Então, o que a Carol tem que eu vou fazer? Eu vou chegar lá naquela tarefa, eu vou clicar até aqui, ó, e vou tornando ela como favoritas. Como ela já está favoritas, o Artia me fala para me remover. Mas senão vai ficar aparecer aqui, ó, adicionar como favorita. Você pode fazer isso para o teu próprio colaborador. E aí, quando o colaborador entrar aqui nessa lista de meu trabalho, ele já consegue ver o que ele tem que dar prioridade já nessa parte de favoritas. Por exemplo, faturar pedido estava na minha prioridade. Pode ver que como eu entreguei, o Artia já mostra riscadinho e já traz o flagzinho que eu encerrei, porque eu arrastei para aquele status de encerrado. Mas eu tenho que hoje fazer o treinamento de envolvidos. Até mesmo aqui, ó, em lista de atividades, se eu clicar para cá, é onde você vai poder ver todas as atividades que você tem naqueles projetos que tem cadastrado no Artia. Carol, mas aqui, ó, eu tenho 10 projetos na minha empresa, mas o fulano e ciclano só trabalham em 2. Quero que eles só visualizem 2 projetos. Tem como fazer isso? Tem. Isso é tudo questão de configuração do usuário. Aí o ideal, né, caso vocês tenham dúvidas quanto a isso, liguem para a gente, pode chamar no chatzinho do nosso site, que a gente mostra a melhor maneira, né? Mas só para comentar. E aí que, por exemplo, pode mostrar só as atividades de projeto que eu trabalho, para não encher de projeto aqui. Então, aqui, por exemplo, dos que eu estou envolvida, ó, eu tenho esse da Arno, que é a reestruturação interna, projeto, e essas atividades. Tenho do LDI Painéis, né? Pode ver que todas as atividades desse projeto estão para que eu realize, ó, eu sou uma responsável, e tenho também o projeto aqui da Netshoes de implantação do PMO lá. E aí aqui também as tarefinhas. O que é o bacana? Nessa lista de atividades, eu já consigo identificar cada projeto, cada atividade que eu tenho nos projetos, prazo. Então, é muito visual na ferramenta. A gente já vê que isso aqui está atrasado, que isso aqui está dentro do prazo. Posso identificar coisas que estão com risco de atrasada e o Artia me sinaliza aqui com um triângulo amarelo. Então, vai ficando bem bacana. Situação. Lembra daqueles status que você pode configurar? Então, tu vai criando isso. Da mesma forma que mostra lá no Kanban, ele traz uma coluna aqui também, ó, em andamento, encerrado, pendente. Aqui vai mostrar o percentual completo da tarefa. Então, eu já sei que, ó, tá em andamento, mas, na verdade, o Alexandre ainda não apontou nada. Ele não fez nenhum esforço, ó. Pode ver que não está mostrando nada na coluna de apontados. Aqui eu vejo já tarefas, ó, solicitar EPIs. A Carol já andou 25% com isso. E quantas horas que ela já apontou? 2 horas. E aqui também tu consegue visualizar nessa coluna de indicador de esforço se essa atividade ela está dentro do esforço que eu estimei. Eu posso dizer que faturar pedido era 1 hora para fazer. Como eu apontei aqui, ó, só esse pouquinho, ainda está dentro do esforço. Só que se eu tivesse apontado essas 2 horas numa atividade de esforço estimado de 1 hora, aqui já mostra vermelho. Então, o que é o interessante? O interessante é trazer essa visão fácil para vocês identificarem gargalos, ó, onde que a gente tem que focar nas tarefas atrasadas, no esforço também, para mostrar onde que a gente está gastando mais horas em projetos, em atividades. E aí o bacana, tu pode cobrar também por aqui. Então, abre essa lista, quero cobrar a Bruna, quero cobrar a Milena, não quero ir lá na mesa delas, eu faço tudo pelo Artia. Eu venho por aqui, ó, já faço um comentário para a Milena, daquela mesma maneira que eu comentei antes com vocês. E aí, quando eu fizer isso, já vai no e-mail, ela já pode responder de lá, vai tornando esse dia a dia de vocês muito mais colaborativo. Tá? Depois que eu executo tudo isso, ó, tem a possibilidade de tirar relatórios do Artia. Eu posso tirar aqui ó, um relatório PDF da ferramenta. Então, aquela mesma visão que eu criei ali, com aquelas colunas, ela vai trazendo um relatório para mim. Aí eu posso até, vou clicar aqui, ó, para ter só uma visualização de como vai ficar o meu relatório antes de extrair o PDF. Ele já traz, ó, como vai ficar. Sai a logo da empresa de vocês, vai mostrar de que atividades eu estou tirando o local, ó. Então, são as atividades de todo o projeto, de toda a minha comunidade. Então, aqui, ó, são todos os meus projetos, é uma visão bem interessante. E aí, ele também vai trazendo um somatório. Então, como já foram apontados uma quantidade de horas, o Artia traz aqui, ó, então já foram apontados 6 horas em todos os projetos que a gente tem aqui na empresa. Aí dá para colocar campinho para assinatura para o cliente, e aí vocês enviarem isso para ele.
é bem legal. Ou senão também tem como exportar para Excel, né? Aí fica a critério de vocês, como acham melhor de trabalhar com os dados. E também aqui, ó, como eu falei, o Art hoje ele trabalha muito com relatórios customizáveis. Essa aqui é uma visão que eu criei com as colunas que eu queria. Vocês podem criar também o que vocês quiserem na ferramenta em relação a relatórios. Por quê? Porque tu vai montar visões, ó, eu tenho várias visões aqui. E aí, conforme a visão que eu seleciono e clico aqui para tirar um PDF, é o que vai sair lá no meu relatório. Então é muito bacana. Parte de apontamentos. Eu mostrei para vocês lá aquele play que a gente deu lá no Kanban. Também dá para fazer apontamentos pelo reloginho. Então, eu posso chegar aqui ó, numa atividade de solicitar EPIs. Eu quero dizer que eu apontei também pela manhã, mas eu esqueci, preciso fazer isso retroativo. Consigo. Então, eu posso dizer assim, ó, trabalhei das 7 às 8 nisso. Então, tem 1 hora aí que eu trabalhei nessa tarefa, o Art contabiliza, ele já traz um percentual completo dessa atividade, posso atribuir aqui uma observação e salvo. Fazendo isso também, novamente, já computei um apontamento e já está tudo certo. Ou se não, tem esse outro menuzinho aqui no nosso tema Slim, que ele já vem junto também, que é uma outra forma de apontar, mas é como se fosse um Excel. Olha só que legal. Quem está acostumado, né, tem consultor fora e precisa de uma forma rápida também de apontar, não quer usar o play, não quer usar esse reloginho, Carol, preciso de algo mais simples, recomendo usar isso aqui. Porque olha só, ele vai trazer todos os projetos, as atividades dentro, aqui são colunas dos teus dias, e aí tu vai colocando as horas apontadas. Hoje eu trabalhei, ó, na terça-feira esqueci, mas eu trabalhei 1 hora nisso aqui. Pronto, só fiz isso, está apontado. E ele vai trazendo aqui, ó, na terça-feira eu trabalhei 4 horas. Hoje, ó, na quarta-feira, hoje mesmo, ó, 2 horas. Fica bem fácil. Então, assim, o meu foco hoje para mostrar para vocês foi mostrar mesmo que a ferramenta, hoje o Artia, ele tem uma forma muito simples de trabalhar. Isso aqui é uma tela que pode ser colocada para os seus colaboradores, ou até mesmo o líder que quer ter uma forma de gerenciar projetos de uma maneira simples e fácil, também pode usar dessa maneira. Basta vocês escolherem, customizarem, escolher o melhor tema, colocar as funções que vocês quiserem dentro daquele tema, e aí vocês conseguem trabalhar tranquilamente com os dados. Agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Tem aqui dentro da nosso webinar um campinho para fazer perguntas. Deixa eu até abrir aqui para ver se alguém colocou uma pergunta para mim. Se tiver pergunta, vocês vão colocando ali, tá? Eu vou dando uma olhadinha agora. Como eu controlo as classes de serviço se for utilizado no meu time Kanban? Classes de serviço, você diria o quê? Você tem vários tipos de serviço vendidos dentro da tua empresa? Se for essa a tua pergunta, tem como controlar e também é super tranquilo. Olha só, quando eu crio aqui um novo projeto, quando tu criar lá um novo serviço que você vendeu para o seu cliente, aqui dentro vai ter um campinho para você cadastrar um tipo de projeto ou uma categoria. Só vou pedir um pouquinho de paciência de vocês, porque às vezes a minha conexão da banda tá um pouquinho lenta. Ó, mas agora foi. Olha só, aqui eu tenho o tipo. Então, esse tipo de projeto que o Artia traz, na hora que você está abrindo um novo projeto, vamos dizer, esse novo serviço que tu vendeu para o cliente, ele traz por padrão esses dois. Só que se a gente vier aqui nas configurações da LPW, lá tem uma abinha para você customizar os tipos de projeto. Aí tu pode falar que é serviço de marketing, serviço de site, serviço de consultoria, tu pode criar todos os tipos que quiser e atrelar naquele serviço vendido para o cliente. O que isso aqui é? É um filtro, é uma coluna. Depois que tu for lá na tua listagem de projetos, tu vai poder filtrar por isso aqui e falar, eu quero ver todos os meus projetos de marketing vendidos no mês de setembro, ou tudo que eu vendi de consultoria no ano de 2018. Tu vai conseguir porque você atrelou esse tipo nos serviços vendidos. Tá? Ou senão também a gente faz uma estrutura para que você tenha essa visão aí bacana. O Uri que me perguntou, Carol, pode mostrar na configuração da organização como deixa para o colaborador só ter essa visão? Eu mostrei, mas na dúvida eu mostro de novo para que não tenha dúvidas, tá? A gente vem aqui ó, na conta de vocês, configurações, e lá embaixo vai ter essa abinha dos temas. Aí a gente vai clicar lá. Vamos esperar aqui um pouquinho carregada e eu já mostro como é que a gente vincula o colaborador lá. Foi.
Ó, aqui, customização de menus e temas. Aí, tá vendo que a gente tem esse menu Slim? Eu coloquei para ser o meu padrão, mas não quer dizer que vai ser o padrão de todo mundo que eu cadastrar aqui dentro do Art. Aí você tem que vir nesse botãozinho de engrenagem. Olha só, tu vai vir nesse botãozinho de engrenagem e associar pessoas. Quando tu faz isso, você vai poder colocar, eu quero que isso fique para a Bruna, para a Júlia, para a Carol, e aí salva. A partir daí elas vão ter esse tema aqui cadastrado. Se é o menu Slim mesmo que você quer, que é esse original do Art, só tu pode pedir para que eles flaguem, ou tu cria mesmo essa questão de convidar eles aqui. Vamos ver as outras perguntas. Considerando que eu seja o criador das atividades, porém encaminhei uma atividade para outra pessoa ficar como responsável, eu consigo visualizar o andamento dessa atividade? Tiago, eu acredito que está respondido também, mas só para a gente repassar. O andamento tu vai fazer sempre tranquilamente pela lista. Né? Se tu clicar também lá naquele cardzinho do Kanban, lá abre aquele float e mostra também percentual completo, vai te dar todos os dados bem resumidos. Mas a lista é um acompanhamento bem legal, porque tu já vê de tudo também. Então, não sei, tu visualiza o que ficar melhor mesmo para ti. Tu usa o Art e identifica o que vai ficar melhor no teu dia a dia. Mas a lista ela é bem interessante justamente por isso. Como eu mostrei, ó, ela vai dando esses status, ó, o percentual, ou até mesmo, como eu falei, no Kanban é muito legal, porque daí se a pessoa mudar o status agora, tá dependente para em andamento, tu já vê na tela, atualiza na hora, tu não precisa dar refresh. Não precisa dar um F5, aquele atualizar, já vai abrir. Então, tu pode deixar até esse Kanban numa TV. A gente tem vários clientes que tem uma TV zona assim e vai deixando o Kanban, porque quando a pessoa arrastar aqui, ó, para em andamento, automaticamente já mostra lá na tela. Tá? É uma dica bem boa. Vamos ver aqui as outras perguntinhas. Como a Arte faz conexões entre atividades dependentes? Por exemplo, a ação B só começa quando a ação A terminar. Então, essa foi uma pergunta ali da Adriana. Por que aqui nessa minha tela hoje eu não tenho essa questão da dependência? Porque a gente usa muito para isso, para criar esse vínculo, essa atividade é predecessora e essa é sucessora, o cronograma de Gantt avançado. E aí, eu não deixei aqui nesse tema Slim, porque acho que o cronograma é algo assim mais complexo, não diria complexo, mas é algo mais robusto para a gestão de projetos. E aqui a ideia é a gente trabalhar de uma maneira simples. Mas se eu até fizer o seguinte, ó, vir aqui em configurações e ajustar o meu tema para ficar full, que é o que eu vou fazer agora, eu vou mostrar como que a gente faz isso. Tá? Daí até vou mudar o meu tema agora para ficar um completo. Ó, vou pedir para ele tornar esse aqui padrão. Ó, vamos dar um refresh na minha tela. Pode ver que ele abre daí todos os menus do produto, coisas que a gente tinha ocultado, já para trazer essa facilidade. Mas essa questão de predecessor e sucessor, a gente recomenda utilizar bastante aqui pelo próprio cronograma. Ó, eu vou clicar aqui para selecionar um projeto em específico. E aí a gente poder criar essa vinculação. Ó, por exemplo, aqui eu estou vendo o projeto LDI Painéis, tem esse da Arno, e aqui do ladinho, ó, a gente tem todo o cronograma. Se eu quiser dizer que essa atividade, que é solicitar EPIs, ela é uma predecessora de treinar envolvidos, então eu não posso fazer essa daqui antes de solicitar o EPIs, o que eu vou fazer? Eu crio aqui essa dependência. E aí, o que é o legal? Quando a Carol, que é a responsável por solicitar EPIs, encerrar essa tarefa, todas as pessoas que estão envolvidas na sucessora já recebem um e-mail automático da ferramenta. Olha, solicitar EPI já foi finalizado, pode começar a sua tarefa. Então, é automático do produto também para dar essa facilidade no dia a dia. Vamos partir aqui para outra dúvida. Mais um que já respondi. Nessa tela de apontamentos, eu consigo digitar uma observação de apontamento? Joia, Edson. Dá sim. Eu acredito que foi nessa telinha aqui que tu estava com um pouquinho de dúvidas. Aquela que é um Excel. Dá sim para fazer e eu vou mostrar aonde que tá. Bem simples. Ó, tá vendo que aqui, ó, quando eu clico, ele aparece um reloginho. Então, aqui, se eu só colocar a quantidade de horas, só vai computar as horas daquele dia. Mas se eu clicar nesse reloginho aqui, ele vai me dar a possibilidade de eu colocar também... essa aqui é uma atividade encerrada. Vamos pegar uma que está em aberto. Eu acho que essa aqui está em aberto, ó.
Ó, que legal. Aí aqui já abre aquele floatzinho. Aí eu posso inserir a observação nesse campinho, ok? Vamos passar para outra. Olá, parabéns pela apresentação. Muito obrigada, Marcelo. Gostaria de tirar as seguintes dúvidas. O Art possui aplicativo offline para Windows? Possui app para Android? Atualmente utiliza ferramenta semelhante, o Trello. Quais seriam os diferenciais do Art em relação aos demais apps existentes no mercado? Legal a tua pergunta, Marcelo. O Artia tem aplicativo, vocês podem ir lá no nosso lá no Play Store do seu celular e baixar o Artia. Para Android está funcionando normalmente. Para iPhone, o que acontece? O iOS. A gente está com, para algumas versões do iOS, não está aparecendo o aplicativo do Artia, mas a gente tem lá uma questão de certificados que a gente tem que atualizar junto à Apple, e aí está sendo um pouquinho burocrático. Enquanto não tem isso, não tem problema nenhum. O que vocês podem fazer? O Artia vocês conseguem acessar do próprio navegador do celular de vocês. E aí, ele é responsivo. Independente do tamanho do seu celular, a tela vai ficar bem adequada e tu consegue trabalhar normalmente. Aponta horas, coloca atividades, tudo isso você consegue fazer na palma da mão. Então, a dica que eu dou, abre o teu navegador e abre por lá o Artia. O que é o legal disso? Tudo que abre de atualização, o que o Artia coloca de coisa nova, no navegador sempre já está atualizado. E se você quiser ter aquela visãozinha de aplicativo, dá para criar um atalho no teu celular. A gente até também faz isso por aqui, porque fica legal de trabalhar dessa maneira. Aí eu crio um atalhozinho e aí sempre clico ali e já sou redirecionada lá para o site do Artia. Então, aí fica uma dica minha. E sobre a questão dos nossos diferenciais, nem você está falando ali no caso que utiliza uma outra ferramenta, o Trello, o Art é uma ferramenta que agrega várias funções, não somente um Kanban, mas tu pode ver que a gente expandiu aqui para uma lista de atividades, consegue tirar um relatório bacana que você monta. Então, assim, essa facilidade, essa expansão, ter mais funções, né, ter mais formas de controlar é um dos nossos diferenciais. Mais uma dúvida, o Artia sincroniza com a agenda do Google? Sim, nós temos na ferramenta também, ó, essa funcionalidade aqui de agenda. Vamos clicar aqui para vocês verem. Essa função de agenda, ela integra com o Outlook e com o Google Agenda. Então, vocês podem copiar esse linkzinho, ó, aqui a gente tem a opção de publicar. Então, quando você clicar aqui, ele vai gerar um link. E esse link tu vai levar, tu pode falar, eu quero pegar de todos os meus compromissos, ó. Aí esse linkzinho que ele gerou, tu vai levar lá para o teu Google, lá para a tua agenda. E aí lá você consegue ver duas agendas, tanto a tua agenda do teu e-mail normal, como também a agenda do Artia, do que tu for envolvido de novas tarefas, né, no teu dia a dia. Isso funciona também para o Outlook, é o mesmo procedimento. Pega o linkzinho, lá no Outlook também tem essa possibilidade de adicionar. Como é feito as atividades utilizando o Pomodoro? Edson, legal a tua dúvida também. Como é que funciona o Pomodoro? Ó? O Pomodoro é uma outra forma de apontar, que a ideia dele é que a gente dispense 25 minutos do nosso tempo para trabalhar a full, né, o tempo todo naquela tarefa. E a ideia dele é que a gente tenha, né, esses 25 minutos sem nenhuma interrupção. Mas por que só 25 minutos? Porque é uma técnica também, a gente tem outro webinar, eu acho, sobre isso, que já foi bem explicadinho, depois eu acho que vocês podem dar uma olhadinha lá no nosso blog, deve ter materiais também sobre isso, mas só passando um pouquinho por cima. E aí, 25 minutos por quê? Porque foi uma técnica que foi verificado, que 25 minutos é o tempo que a gente consegue ficar focado numa determinada tarefa, que a gente consegue trabalhar ali focando. Depois disso, a gente começa a dispersar, não consegue mais focar. Então, por isso que foi colocada essa quantidade. E aí, para trabalhar com o Pomodoro, é simples. Tu tá no teu to-do, aqui, ó, que aí é que tu dá o play normal. Se tu quer trabalhar com Pomodoro, tu clica aqui. Aí tu mudou para o modo Pomodoro. Pode ver que ele já veio com 25 minutos. Se eu der um play, ó, ele vai contando retroativo, ó, ele vai fazendo contagem regressiva, na verdade. E aí o que é o bacana? Se alguém vir me interromper por causa que, Carol, eu preciso que tu assine esse contrato agora aqui para mim. Você pode computar que você teve uma interrupção interna. Mas agora um cliente me ligou que ele está com uma dúvida e eu preciso falar também que eu acabei de ser interrompida por causa que eu tenho que atender esse cliente. Eu posso clicar aqui, ó, na externa.
Conforme eu vou clicando, e depois eu posso dizer que eu terminei de trabalhar nesses 25 minutos, aqui do ladinho depois, ó, nos 3 risquinhos, tu consegue visualizar o teu Pomodoro. E aí ele traz uma lista para você identificar quantas vezes você foi interrompido. Ah, poxa, eu vi que eu coloquei 25 minutos para trabalhar e eu tive 10 interrupções internas. Então, o que, que acontece? Isso pode estar acontecendo porque o pessoal está te requisitando muito. Talvez o ideal seja você delegar para mais alguém também saber o que você sabe, ou programar horários para ser interrompido, e isso é bom para você ver por que você não está rendendo, né? Às vezes o teu dia passa assim que tu foi interrompido, não sabe mais o que aconteceu, né? Quantas vezes tu foi chamado, então aqui está um contabilizador bem legal para vocês identificarem isso. E aqui também as externas, né? Se tem muito cliente, tem muita coisa acontecendo também, dá para visualizar por aqui. Como faz para o colaborador só ver projetos que têm tarefa associada como responsável? Uric, bem simples também, a gente vem aqui na lista de atividades e, novamente, como a gente tem essa possibilidade de customizar visões, tu pode vir aqui, ó, e falar, eu tô vendo todas as tarefas de todo mundo, mas eu quero ver só as minhas, só as que eu sou responsável, eu venho aqui e faço um filtro somente pelo meu nome. Então, eu posso puxar aqui, ó, só a responsabilidade da Carol. Peraí, vamos ver onde está meu nome aqui. Aqui. Eu faço esse filtro e a partir do momento só traz o meu. Ou se não, né, eu posso abrir também por aqui e realizar esse filtro por aqui. Aí fica a teu critério, né, do que fica mais adequado. E aí aqui ele vai listar só as que são da minha responsabilidade. E aí eu posso tirar um PDF. Agora, se tu só quer que o usuário veja atividades que ele trabalha, não quer que ele fique vendo a atividade do fulano e do ciclano, aí tu faz essa configuração aqui dentro do grupo de trabalho. Aí tu entra nessa configuração da comunidade, o Art vai te listar todos os usuários, e ali tu vai mudar. Ah, eu não quero que ele veja tudo. Então tu vai trocar o acesso dele. Ó, vamos editar aqui o meu mesmo, ó. Eu vou aqui e edito o meu acesso para que eu não tenha essa visão grande. Eu posso só ver projetos onde estou associado. Então, eu posso ser um colaborador ou até mesmo posso ser um restrito. O restrito, por padrão, ele só vê aquilo que ele trabalha. Então, se eu clicar nisso aqui, eu não vou mais ver todos os projetos, todas as atividades. Eu só vejo aquilo que eu estou envolvida. Então, aqui que a gente faz essa alteração de acesso. Vamos lá. Opa, tem mais dúvidas aqui, pessoal, só um pouquinho. Muito bom, vou participar mais vezes. Legal, Francisco, que bom que você gostou. Tenho que desconectar, até a próxima. Joia. Pessoal, pelo que eu percebi, eu respondi todas as questões. Se vocês possuírem mais alguma dúvida, fiquem à vontade para me chamar aqui. Ou se não, olha só. Aqui no site, ó, eu vou entrar aqui com vocês para vocês darem uma olhadinha. No nosso site, vocês têm aqui uma parte para fazer teste no Art. Então, quem não é cliente, quem ainda não clicou aqui nesse campinho, quer conhecer melhor a nossa solução, clica aqui que você já vai ser direcionado para fazer um teste no nosso produto. Tá com dúvida? Tá precisando de uma ajuda? A gente tem aqui no blog materiais, tem na biblioteca também materiais sobre a ferramenta. Quer nos chamar? É o ideal, tá? Tá com dúvida, tá precisando de um apoio da nossa equipe? Nos chame, fique bem à vontade. Aí pode chamar aqui no chatzinho da ferramenta, a equipe de suporte já vai te ajudar, ou se preferir, tem aqui também a opção pelo WhatsApp. Então fica tranquilo aqui para clicar nesse cantinho esquerdo também, que tu já vai adicionar a gente, já vai chamar e a gente começa a conversar com você. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse webinar. Muito obrigada pela atenção de todos e espero aí até a próxima, né? Fazer um outro webinar com vocês. E se vocês tiverem sugestões de temas, fiquem à vontade também para mandar. Então pode mandar lá no chat, liga pra gente, como vocês acharem melhor. Manda sugestão de tema que a gente faz. Tá bom? Brigadão aí pela atenção e até a próxima.